Olá, estamos aqui, pessoal, com mais um episódio do nosso podcast Fala Pública. Hoje, o privilégio de termos eu e Pietro aqui, uma deputada jovem, convidada aqui. Agradecemos a participação dela, a deputada Índia Armelau, uma deputada que está no seu primeiro mandato, porém parece que tem uma experiência enorme dentro da política, com vários projetos, né, Pietro? Muito interessantes e assim, é a primeira indígena a estar assumindo ocupando um cargo dentro da nossa Assembleia Legislativa. Exatamente. Deputada Índia Armelau, nós agradecemos a sua presença por estar mais aqui conosco nesse podcast sobre políticas públicas, Fala Pública. Eu gostaria, nossa primeira pergunta é o seguinte: o que te levou, como uma jovem desportista, praticante de natação, de crossfit, o que te levou, qual foi teu ideal para você entrar na política? O que você olhou assim e falou assim: eu serei deputada? Não, primeiro eu quero agradecer o jovem, né? Vou querer voltar aqui sempre, porque aí já foi uma elogio enorme. Então, a minha mãe é de Parintins, né? A minha avó, que é índia, eu sou descendente direta, que eu vim de Manaus. E nadava profissionalmente. Quando o Vasco me contratou, eu vim pra cá. Então, minha vida começou no esporte profissional quando eu fui pro Vasco, isso. Então, a minha disciplina, a minha determinação sempre foram diferenciadas de um adolescente normal, que quando você vira atleta, você tem um outro foco de vida. E nunca tive pai rico, mãe rica, sempre tive bolsas em colégio, bolsa na faculdade, e por meritocracia. Claro. Eu era a primeira do Brasil, então eu tinha um salário, tinha um apartamento, tinha tudo. Você estourou vários recordes, né? Sim, tem recordes cariocas meus que tem 20 anos, ninguém mantidos bate, São até Paulo, hoje na natação. Sim. Então, eu sempre fui de uma família conservadora, mas que sabia respeitar meu espaço, que é o conservadorismo hoje pra gente. Então, quando eu vim pro Rio, o apelido ficou Índia, quando eu já vim de primeiro ficou Armelau, por causa do meu sobrenome no esporte, pego o sobrenome, e quando eu parei de nadar ficou Índia. Eu adorei, tanto é que eu tatuei meu braço todo para Amazonas, assim, para as pessoas saberem de onde eu sou, porque eu tenho orgulho disso. E quando bateu ali 2020, a pandemia foi o quê? 2021? 19. Jesus Cristo. E aí eu queria contar o que realmente estava acontecendo com o Rio de Janeiro. Os hospitais que não estavam saindo, as notícias falsas, as narrativas. E acabou que eu também me encantei pelo que estava acontecendo no Brasil. E eu comecei a gravar vídeo para relatar isso. Ou seja, você veio da mídia de internet, mas influencer. Não falo influencer, não. Eu sou professora de educação física. Não, eu tô dizendo que você pegou esse gancho de influencer da época, com todo respeito à sua formação, que eu sei que você se formou em educação física, mas eu tô dizendo do influencer para política. Olha que legal, olha que ponte. Eu gravava os vídeos entre uma aula e outra, eu gravava lá com roupa de academia. Tem vídeo meu 5h30 da manhã antes da aula, tudo escuro ainda, porque era o tempo que eu tinha. A sua indignação dentro da aula. Estudava tudo direitinho para falar sobre Rio de Janeiro, sobre o Brasil, sobre o Witzel, sobre Bolsonaro, sobre tudo. E acabou que deu uma repercussão absurda, se a gente esperar. Meu marido ficou preocupado que eu tenho uma academia. Eu me posicionei de direita, ele falou: meu Deus do céu, agora vai dar merda, agora vai dar. E aí acabou que deu bom, porque como eu sei tratar todos bem, quando a gente sentava, a gente conversava tudo bem. Então, assim, não tive problema no meu negócio. As pessoas têm lá esquerda, direita, centro, diagonal, tem tudo. Então, assim, a gente soube como levar, a gente começou a receber algumas ligações de deputados para fazer dobradinha, tanto de federal como estadual, e eu falei: pô, é real, cara. Vai dar. Tá acontecendo. Vai dar liga. Só que aí eu tenho um pé atrás político, como Claro, todo mundo, gente. óbvio. Eu não sou da política, eu não tenho pai político, eu não tenho mãe política, eu não conheço nenhum político. E aí olha que foi legal. quando a gente lembrou que eu fui caloura do Luiz Lima, nadador da Seleção Brasileira. Sim. Eu liguei pra ele, falei: cara, me explica como é que funciona. Ele que abriu as portas. Ele que abriu as portas, me levou lá no ele PL. é uma referência. No esporte, exatamente, foi nadador olímpico. É isso. E aí me levou lá no PL. E aí conheci o Bruno Bonetti, cara, altineu, me abraçaram de uma maneira incrível. E aí foi isso. E aí ganhei o número, ganhei e foi embora. 57 mil votos no primeiro mandato. Olha, Pietro, que arraso. E assim, quando você fala de um influencer
E aí ele falou assim, cara, o influencer nada mais é do que aquela pessoa que influencia outras pessoas. Só que a gente está tão mal acostumado com os influencers ser tão supérfluo, que aí quando pega algum influencer com conteúdo, faz a diferença, assim. É um exemplo, um case de sucesso, vamos dizer assim, do influencer que saiu só das internet para de fato fazer acontecer, porque a gente acompanha seu trabalho lá, eu sei, assim, o quanto você é ativa e vibradora, de fato. Já chegou aqui falando que tem que ir para o plenário daqui a pouco. Tem que dar uma porrada em alguém. A gente acompanha o seu trabalho e, assim, é muito legal quando você fala também dessa questão do respeito, quando você decidiu se dedicar à política da tua academia. Eu estava até falando um pouco aqui antes de começar, que, assim, primeiro, assim, te parabenizar pelo teu evento. Você você encabeçando de fato lá o evento de CrossFit no Maracanãzinho, algo inédito no Rio de Janeiro, e já contando com o apoio do poder público, de certa forma, que é algo também que a gente sabe que é inédito. Muito difícil, principalmente para um esporte novo, vocês teoricamente. Que estão na política sabem como, meu Deus do céu. Exatamente. A gente tem muita sola de sapato, vai falar, vai falar. E assim, o que muito me chamou a atenção, Índia, obviamente que o fato inédito de acontecer um evento desse tamanho. Já sei que vai ter outro evento, você vai falar depois um pouquinho só pra gente, já pra dar um spoilerzinho. E assim, pro ano que vem a gente já tá no calendário. É verdade. É um comentário que, assim, apesar de você ser uma pessoa totalmente vibrante e tendenciosa e assim, adoradora da direita, teve um relato lá que eu vi, que eu achei muito bacana, de um rapaz falando assim, olha, apesar de politicamente não concordar com ela, nós somos irmãos e temos a mesma ideia. Eu tenho uma visão, assim, muito equilibrada, apesar de você ser de direita, e já vi também, assim, inclusive, quando você fala sobre a questão das cotas. Eu acho, assim, um posicionamento muito bacana. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que, assim, a Índia é de direita, vamos lá, vamos pegar, vamos dar porrada. Mas a gente sabe que, assim, você é bem justo e bem centrão nesse sentido. E assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa tua experiência, sobre o evento. Antes de você falar do evento, pessoal, deixa a gente colocar aqui, para quem não conhece, o calendário do Estado do Rio de Janeiro é um calendário, assim, muito específico para datas que realmente valem a pena o poder público constar ali. A deputada Índia Armelau, ela fez constar no calendário do Estado do Rio de Janeiro o primeiro evento de CrossFit. Você imagina, em tantos anos que a gente ouve falar do CrossFit, né? E, de repente, uma deputada de primeiro mandato, um ano, ela mobilizou a casa inteira, ela mobilizou o poder público inteiro, ela conseguiu, exatamente como o Pietro acabou de falar, juntar esquerda e direita, 6 toneladas de alimentos para serem doados e que, por sinal, foram destinados ao Sul, que não tinham até então destino. E, de repente, a deputada coloca em evidência uma coisa que a gente nunca tinha ouvido falar. A esquerda com a direita no CrossFit. Fala conosco. Então, o Anderson Brasil, ele é um locutor, ele é um animador, ele é um cara que traz para o CrossFit uma energia diferenciada. E eu conheci ele como judge, me deu vários no-raps, me chamou a atenção, mas é um cara muito do bem. Então você se liga logo. Apesar de eu não falar sempre com ele, toda a competição que eu vou, o cara me trata super bem, sabendo do meu posicionamento. Eu sempre falo pra ele, eu acho que você não é de esquerda. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que você é centro. A gente fica brincando, aí eu fui competir com uma camisa, todos é o caralhos. Aí ele me viu de longe, ele, deputada Índia, boa tarde para todos. Tipo assim, brincando. E ele, toda a competição, ele fala que lugar de mulher onde ela quiser, e que eu sou de direita, ele é de esquerda. Ele não fala assim, que ele é de uma posição, eu sou de outra, e que tá tudo certo. Então ele faz questão de mostrar isso, porque quando a gente começou a colocar na rede social, eu recebi só uma pessoa falando assim, não vou em competição de bolsominion. Meu irmão, a própria galera do CrossFit veio descendo a lenha, porque não é uma competição. Exatamente. Então eu falei isso no microfone. Não é um evento político. Eu agradeci ao governador, que foi que colocou a gente dentro do Maracanãzinho, o Tutuca, que é a Secretaria de Turismo, o Rafael Pisciani, que é a Secretaria de Esporte, o Rodrigo Barcelar da Alerj, cara. Presidente nossa senhora, ele abriu ali a Alerj pra gente. Foi a primeira vez que teve transmissão ao vivo para 2 canais abertos, YouTube e a TV Alerj. Eles estavam lá, né, com o Luciano. A gráfica ajudou muito, a gente tirou muitas dúvidas que a linguagem eu não conheço. Isso aqui é do A7 a 5X. Eu falei, meu Deus, o que eles estão falando? Né? E eu tive alguns deputados que ajudaram, que foi o Dr. Deodalto, o Thiago Rangel e o Júlio Rocha, que não são da minha bandeira, não é a mesma coisa. Só que conversavam comigo, eu falava, pô, tô precisando sim, pô, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Entendeu? O Valdo Seaz ia ajudar a gente. Cara, a gente errou ali no. E aí já tá tudo certo. Então, assim, as pessoas que eu conversei, nenhuma me negou ajuda.
Porque quando você aprende a respeitar também os parlamentares, não passar por cima de ninguém, isso eu aprendi, todo mundo vai conseguir te ajudar, entendeu? Então, assim, foi legal. Aí apareceu lá, o diretor foi lá, o Brito foi lá visitar para ver como é que tava. Isso. O Alan foi lá, o deputado Alan. Alan Lopes. Isso, tá magrinho, viu? Tá emagrecendo, O Ramagem foi lá. Os assessores do governador, as seguranças do governador e fora outras pessoas da Alerj que foram prestigiar que eu não esperava. Um prestígio enorme. Legal, Exatamente, foi muito legal, e cara. fala pra gente, deputada, o que te levou a fazer um evento de crossfit? Já que você é crossfiteira, a gente sabe, mas isso é um evento mega desafiador. Você trouxe o estado do Rio de Janeiro inteiro para dentro do Maracanãzinho. Então, a gente teve, como a data do Maracanã é muito rápida, tem isso aqui, vai, a gente teve pouco tempo. A gente teve no máximo 2 meses para organizar. Sim. Então, a gente colocou 750 atletas, fora, a gente está falando mais ou menos de média de quantas pessoas giraram. A gente está falando de mais ou menos 5 pessoas rodando por ali para ver a competição, tanto de manhã até a noite. Então, a nossa ideia foi o seguinte, um dos esportes que eu amo, ele não é reconhecido como esporte. Fala por quê, deputada? Porque, primeiro, que é elitizado, o nego acha também que é só empurrar pneu, que é só dos caras que são bombados, que é só lesão. Todo mundo acha que crossfit é esporte, né? Mas aí eu tenho professor de educação física que fala um monte de merda falando que crossfit é só lesão. Tudo vai do profissional que está com você. Sim. Eu tenho atleta idoso, eu tenho atleta grávida, eu tenho atleta criança, lá a gente tem menor de idade, porque a gente tem que adaptar a pessoa que está ali. Sim. Então, se você estudar o grau de lesão que os outros esportes trazem, é mais alto. Mas eu não tô aqui para disputar. Tu quer fazer futebol? Vai lá, pô. É isso, é atividade física, é saúde, é vida. Agora, vem um cara da minha área, vai fazer crossfit, vai se lesionar, vai ficar isso, vai ficar aquilo, vai ficar quadrado. Eu não tô pelo corpo. Eu tô pela minha saúde mental, em primeiro lugar. Realmente. E depois pela minha saúde normal mesmo, que ajuda. Quando eu entrei aqui, eu fiquei uns 4 meses sem fazer, meu cortisol triplicou. Você falou. Meu Deus, eu fiquei doido. Eu falei, cara, não, calma aí, vamos respirar. Todo dia de manhã, às 7 horas da manhã, eu treino. Quando eu posso, eu vou sábado, eu dou aula, o João, que é o nosso coach, ele falta, eu quero dar aula, eu gosto de estar com a galera. Então, assim, o CrossFit ele tem que ser reconhecido, porque só quem foi numa competição sabe qual é a vibe. O último tem mais atenção que o primeiro. O último, todo mundo vibra, vai junto, vai. Eu nunca vi isso, ninguém nem lembra quem foi o primeiro. É uma energia. É uma energia surreal. Então, o pessoal que foi, o Marcos, o Luciano, o pessoal da Leste falou, que loucura, deputado, que é isso? E é muito maneiro ver que ele vai entrar pro calendário. Eu fui com o Rafael, falei, eu quero esse ano outro, pelo amor de Deus. Ele quer isso? Eu falei, não, quero outro. Isso. E aí, o ano que vem, a nossa ideia é fazer, sabe aquele circuito das estações? Sim. Que tem 4? É a nossa ideia já fazer isso. Então a gente está estudando se emenda parlamentar a gente pode colocar no instituto para fazer a competição também, que fica mais fácil para a gente rodar os municípios, porque a nossa ideia é fazer, por exemplo, vou em Talva. Aí Talva é pequeno, não tem. O que tem perto de Talva ali? Qual é o centro que a gente pode fazer? Mas só vão dar 200 pessoas. Eu não quero saber. Eu tô levando para 200 pessoas. Eu tenho uma emenda parlamentar para me ajudar com isso. Vamos fazer em Varre e Sai. Mas não tem suporte. Onde é aqui perto? Onde que a gente vai fazer? Então, a minha ideia... Desmistificar também o crossfit, né, deputada? Tirar esse fantasma da coisa da lesão, né? Eu vejo muito, assim, parecido com o jiu-jitsu. Eu sou jiu-jiteiro desde criança, vim do judô, passei por jiu-jitsu. Esqueceu de você, hein? Somos. E aí, assim, eu vejo muito, assim, essa aceitação. Somos um país, um estado muito conservador. Extremamente. E aí, é muito difícil aceitar o novo. E o CrossFit, assim, te falo porque eu também participei, não me adaptei tanto, mas é por conta até mais de horário. Mas gostei muito da vibração. A Bravos é um exemplo de um evento que tem muito parecido com algumas ações. Final de semana teve a Bravos, a minha família toda foi, eu não pude ir por conta de uma lesão, mas eu sempre estou participando dos eventos e muito inteirado em Nova Iguaçu, principalmente Baixada Fluminense. E assim, já ter tão recentemente um esporte, que eu vou dizer assim, com uma força, com uma representante, um apoio tão grande assim, é muito importante. Principalmente uma mulher. Aos poucos, as coisas vão se unindo e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Deputada, eu queria saber da senhora, assim, dentro do seu mandato hoje... Gente, sou submissa. Eu sou submissa. Olha, não quer nem atender. Meu marido tá me ligando 10 vezes. Se eu não atender, ele liga pros meninos, ele liga pro meu gabinete. Quer acontecer alguma coisa. Não consegui atender, vai, vamos. Deputada, a gente gostaria de saber o seguinte, o seu mandato hoje, ele é bem eclético, né? Você fala do esporte, você fala da mulher, você fala do animal, e hoje, a sua maior preocupação qual é? Dentro do parlamento. Aí tu me pega, hein? A gente tá com tanto problema, na verdade, né, cara? Sim. Então, assim, o que eu tento explicar a política é o seguinte, é tudo devagar.
Eu achei que eu ia chegar e falar, meu irmão, resolvo tudo em um ano. E Isso que eu queria ouvir. Que loucura, aí Isso que eu passa. queria ouvir. Aí você faz o Você projeto cai de na lei, realidade, você aí você entende o vai processo. para votação, aí vota, aí bota emenda, e como eu sou de direita, qualquer projeto meu praticamente toma emenda do além, do Espírito Santo, aí volta, e tu fala, cara... Então, assim, eu tenho um cuidado, tenho 2 cachorros adotados, nunca Sim. usei isso de bandeira de voto, porque tem Não. gente que usa de sacanagem, que não ajuda ninguém. Aham. Então, assim, a gente ajuda a ONG, eu já adotei, a gente pega na rua, a gente tenta arrumar, a gente vacina, a gente faz tudo isso. Então, assim, tem alguns projetos para Eu animais. vi. A sua Um preocupação dos com a mais causa lindos- animal é muito boa. Isso. Um dos mais lindos é do Tandy até, que eu falei, deixa eu entrar de coautoria, pelo amor de Deus, do Hospital Veterinário Eu vi, Gratuito, foi eu vi. lindo. Então, Muito tem sobre legal. as mulheres também, Sim. o apoio psicológico, principalmente para as mães Defesa que pessoal. para as mães que já sofreram algum tipo de violência, que são cuidadores de crianças especiais, que ninguém. Porque quando a gente vê a mulher, a gente fala assim, forte. Ela É. aguenta. É. Só que a gente Ninguém não sabe o que está passando. E minha Exatamente. prima, hoje, cuida da minha prima autista. Minha tia faleceu, então hoje ela é mãe da minha prima. A vida dela veio de cabeça para baixo. Então, eu posso falar. Então, sobre o autismo, a gente está trabalhando muito A PCD bandeira do também. PCD, né? Então, eu falo assim, caraca, a gente tem projeto em tudo. Eu falei, meu irmão, o que eu puder ajudar, não tem essa, eu vou ajudar. E se eu tiver que trabalhar com alguém da esquerda, eu vou apoiar. Se eu ver que é maneiro, o nego vem, pô, eu tô com um projeto PCD. Cara, eu acho que foi a Verônica, não sei, que fez o negócio do Vini Júnior. Todo Foi a mundo Verônica abraçou sobre contra o racismo. Eu falei, racismo. vambora, cara. É isso. Então, a gente tem que colocar na nossa cabeça o seguinte: a gente tem nossas brigas ideológicas, acabou, ponto. Mas se for por um bem maior, não tem essa. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo onde eu fui de frente ao governador sobre a segurança pública, que muito me preocupa. Uhum. Conversei com ele, quis saber como é que tava a polícia militar, a polícia penal, etc. Beleza. Morreu o assunto, tá feliz, Índia? Não tô feliz com a polícia. Vai melhorar, se Deus quiser, a segurança vai melhorar. Aí fiz um vídeo falando da doação das toneladas, de 6 toneladas. alimentos. Isso. Com a primeira vice- dama e a diretora. Não, como é? A presidente e presidente de honra. A presidente de honra Isso. era a primeira dama, Analine. Aí veio o cara e falou assim: engraçado, deu porrada no governador e já tá com a primeira dama. Eu falei, sabe qual é o problema do Brasil? A gente fala de político, a gente não fala de política. Isso é política. Um dos principais doadores é o Rio Solidário, onde a primeira dama É era verdade. representante, a voz. Cara, a voz dela tá dando voz. Ninguém tinha gente que nem sabia que era o Rio Solidário. E a mulher tá dando voz. Eu falei, esse que é o nosso problema. A gente tem que falar de política. E não de Se eu política. apareço do lado do senador Romário, que é do meu partido, eu tomo porrada. Eu falei, gente, ele é senador do meu partido. Eu vou estar no mesmo ambiente que ele. Que loucura é essa? Eu vou tirar uma foto com a Marina da MST debatendo alguma coisa. Ih, tá. Política, não é político. Se eu sentei com ela para tentar resolver algo, é de política que a gente tem que falar. Então, essa Legal. polarização, ela foi boa e ruim ao mesmo tempo. Que as pessoas, elas ou são 8 ou são 80. Não, gente, vamos no meio termo que vai dar melhor. Entendeu? A gente vai defendendo essas pautas, mas se alguma coisa me agregar, eu vou segurar. Deputada, qual a sua visão hoje da política pública de segurança do Rio de Janeiro? Cara, eu tô preocupada, porque a questão não é nem o Estado, mas sim o que vem de cima. Eu vou falar de cima, tá? Pra não cair, eu não ser Não. presa, não tirar meu mandato. Aí, É, a gente, infelizmente, no poder tem pessoas que o bandido vale mais do que o policial. O bandido tem mais direitos que o policial, essa é a verdade. A quantidade de policiais excluídos que nós temos, que a gente vai ter uma audiência amanhã, é enorme. Os caras não têm direito. Aí o vagabundo vai, faz o que quer, o policial vai fazer RO, demora mais tempo na delegacia que o vagabundo. O vagabundo sai primeiro que o policial, cara. Então, assim, é igual fala, é só um menor infrator. Menor infrator, pra mim tinha que ser assim, cometer um homicídio, qualquer tipo de homicídio, ou estupro, ou qualquer coisa, vai ser tratado como adulto, igual outros lugares. outros Então, países. o que me preocupa é o que o poder é lá de cima, não é o Estado. O Estado, ele tá com as mãos atadas. Nós falamos aqui, Foda. deputada, com o desembargador Ciro Darlan, que bastante polêmico, né, Pedro? Sim. Nós falamos de um assunto que, a meu ver, deputada, que a gente deveria debater mais: redução da maioridade penal. A gente não vê ninguém tratando desse assunto com ênfase em Brasília. A gente não vê, porque isso a gente sabe que tem que vir de lá de cima, Isso aí. como você mesma falou. Isso é uma lei federal. E a gente não vê a mudança do Código de Processo Penal, a gente não vê a mudança da Constituição, a gente não vê a mudança do Código Penal. E assim, votam, mas não podem ser presos. Cometem crimes, mas não podem ser colocados na prisão. Mas eles podem tirar o título. Mas eles podem achar o seu representante. Então, assim, muito me preocupa, como você colocou, essa questão vinda de Brasília, porque a gente aqui está de mãos atadas. O Estado do Rio de Janeiro em eterna recuperação fiscal.
Fala. Uma preocupação agora para os próximos meses do pagamento de salário dos servidores. Nós temos um rombo no nosso orçamento de bilhões. Acho que é 190, né? Houve até uma negociação agora da questão da dívida que foi reduzida praticamente pela metade. Pois é. Pô, mas a governador gente falou, envia mas- 10x, vem X, mas não tem, isso então- não tem nexo nenhum, então, mas gente. exatamente. Paga os juros, mas não paga a Pô, que dívida. loucura é Negocia, essa, cara? baixa, mas não consegue Não. honrar, de E, ou fato. seja, a gente fica sempre refém É. de mãos atadas, e essa questão da maioridade, eu falei com o delegado Ramais, deputado federal, eles estão batalhando, mas o problema é que quem está no poder não quer. Esse que é o Interessante problema. essa sua fala. Saidinha, lembra? Lembro? O veto. Então, assim, a gente chegou num momento, me desculpe a palavra, que um ex-presidiário está no poder, ele dá muito mais valor para um vagabundo do que para o cidadão de bem, porque eu não admito nunca um cidadão de bem Nosso canal é público, pode ficar lá à ser vontade. culpado, é culpa do capitalismo, por isso que o cara foi lá e... Então, a culpa é minha que trabalhei e comprei um celular? Tu tá me culpando? Eu sempre soube que era certo e errado desde pequeno. Até porque lá em casa, meu irmão, chinelo, cinto, o que tinha na minha mãe cantava. Então, eu não era uma criança inteligente, porque tem criança que a mãe fala uma vez, ela escuta. Eu nunca apanhei por falta de aviso. Eu tô nesse time aí Então, também. eu só aceitava na dor. Aí meu pai fala, tu é mulher de malandro, porra, não é Gosta de possível, eu apanhar. gosto de apanhar. Mas Aprendeu. me deixou algum trauma? É. Hoje eu sei o que é certo, o que é errado, dou bom dia, boa tarde, senhor, não senhora. E hoje você é uma parlamentar. Hoje as pessoas não querem consequência para seus atos. Isso. Eles querem verdade. Mas muito se critica essa questão até mesmo da violência com os menores, com as crianças e tal, mas estudiosos, cientistas já identificaram que o amor, ele não se identifica no primeiro momento, no primeiro ato dos pais, é respeito, e o respeito se torna um amor lá na frente, quando a maturidade chega. Então, assim, hoje falta muito essa questão mesmo da maternidade. A gente está falando sobre segurança, e aí a gente, é visível que as coisas estão erradas, são erradas, e parece que algumas pessoas não enxergam, né? E a gente teve, Querem ver, né? a gente teve Ah, o ex-secretário aqui de segurança, Álvaro Lins, e a gente até falou sobre isso, e ele fala que está uma desorganização Que e as falta- entidades não se falam. e falta postura de fato. Antigamente, as pessoas, os gestores, eles tomavam uma atitude e assim, ó, não, eu fui eu que pedi para fazer, acabou. Hoje, quem grita mais alto é que vai tendendo ao que vai Não é acontecendo. quem grita mais alto, hoje a gente tem medo, essa é a verdade. Então, assim, difícil, você cara. pega um ministro entrando numa comunidade lá, sem nenhuma segurança, e acha que aquilo é normal, e a exceção tá virando regra. Você vê os direitos humanos hoje, por exemplo, ele funciona. Acho que, né, assim... Seletista. Então, assim, Falar funciona é uma palavra muito forte. não, então, funciona. Então, eu ia concluir que funciona para determinada categoria. Depende de quem fala e depende Depende de quem exatamente. sofre. Os direitos humanos que muitos chamam de direito dos vagabundos. Porque, assim, um policial, quando erra e falha, é ser humano. Ok, pô. Assumiu algum risco, ele tá lá de frente, No tem muito exercício pouco da tempo para sua exercer, profissão. para defender e contra pessoas altamente armadas, e enfim. E aí, quando ele acerta e você pode defender, eles não aparecem. A gente tem, assim, essa parece que a pessoa fica Discrepância. cego, essa discrepância tão grande, e fica cego. Então, assim, dentro dessa parte, a gente identifica que existe muita falta de comunicação. Sim. E aí, pega um Mas exemplo... Cara, mas eu vou te falar, na minha concepção não é falta de comunicação, é medo. Hoje manda quem tá do lado da esquerda, essa é a verdade. É o que eu tô te falando, a saidinha a gente ganhou, não, a gente não ganhou. Foi vetado. Foi vetado, cara. Pode ter a comunicação que for, o presidente vai falar, não quero e não vai voltar Indicadores pra pauta, vai absurdos. sentar, não vai entrar de novo. De não retorno. De não retorno, de retorno, assassinato, de é. estupro, de tudo, cara. E outra coisa, você não pode falar. Aí, Você não detalhe. pode porrar quem você quer porrar pra mostrar a verdade, porque tem gente, cara, que infelizmente só tem a Globo em casa. Essa que é a verdade. Então, quando eu falo para as pessoas não xingarem, não ofenderem as pessoas do Nordeste, do interior do Nordeste, só tem Globo lá, meu filho. Os caras não têm celular, muitos não chega realmente. Não tem sinal. Tem gente que se faz de idiota, essa é a verdade. Mas tem gente que não tem sinal. Então, qual é o meu papel? Meu papel é tentar levar informação, cara. Eu tento desenhar, eu mostro print, eu mostro fato, eu mostro dados. E tem gente que vira e fala assim, fake news. Então, o que a gente pode ter com isso? Infelizmente, quando as pessoas estão no poder, elas têm um acesso mais fácil para dominar as pessoas. Uhum. Então, eles trabalham com a minoria como uma Massa de massa de manipulação. manobra, assim, e a gente não consegue mexer. Por exemplo, os menores infratores. Flavinha acabou de falar. Na minha cabeça, tá? Eu sei que é muito longe do que acontece. Os caras que estão lá na... Ih, esqueci o nome. Onde é que eles ficam presos? Na... Presos não, ficam retidos. Ficam retidos, reclusos. Degase, lá Degase. Pra mim, os caras tinham que estar armados, cara. Os policiais penais. Não, o pessoal de Degase, pra mim, quando tiraram, Sim.
Porque, como é trabalho ECA, né? Jovens, cuidado, criança, socioeducativo. Socioeducativo? Vai ver o que eles fizeram. Exatamente, cara. Então, assim, só que não é uma coisa fácil, que é lá de cima. Deputada, e aí eu pergunto para ti, o seu mandato, crescendo do jeito que ele está, a senhora Receba. receba, quais são as pautas que você ainda acha que tem que trabalhar dentro do teu mandato? O que você diz assim, olha, tá faltando, eu ainda vou chegar até ali. Então, a nossa, Sua pretensão. eu vou dançando conforme a música o que o Estado precisa. O Estado precisa agora de foco na segurança e proteção das nossas crianças com a ideologia de gênero. Legal. Então, são coisas que a gente está tentando, o negócio das câmeras que eu boto em todo mundo, dos policiais, mas não quer botar no colégio, não quer botar no político. Eu falei isso no plenário. Eu falei, tá botando no policial, bota no político, porra. Porque o principal roubo sai daqui de dentro, pô. São os políticos. Aqui que é o ápice. Todo mundo te conversa. Mas quer lá botar no policial. A gente não tem os crimes que acontecem nos Estados Unidos, gente. Aqui é uma coisa também diferenciada. Uma sociedade totalmente diferente. O bandido, ele não tem uma arminha. Não. O bandido, ele tem um fuzil. Tem bomba, tem granadas, deu bala no helicóptero. Ponto Então, assim, 50. a reação do policial é muito diferente que em outros lugares. Cara, lá nos Estados Unidos, os caras voltam com a viatura pra casa com o fuzil dentro do carro. E ai de quem pegar. Aqui, meu irmão, esquece. Botar com o fuzil, perde o carro, perde o fuzil, perde tudo. Então, assim, eu acho que... exatamente. Eu acho que, assim, a minha principal pauta hoje são as crianças que a gente precisa, porque amanhã eles são o futuro, né? E justamente a pauta da segurança. A pauta da segurança, como a gente sabe, a gente até conversou com o nosso ex-secretário, eterno delegado, um dos maiores secretários de segurança do estado do Rio de Janeiro, Álvaro Lins. Ele disse que é um calcanhar de Aquiles. Como a gente sabe... ele demonstrou dados aqui, deputada, assim, que nós ficamos abismados na época que aconteceu da formação das delegacias legais, etc., dos presos que ficavam nas delegacias, quase 5 mil presos que ficavam nas delegacias, que não iam ainda para os presídios, mas ele disse que ainda falta muito ali, muito. Esse problema da segurança a gente ainda vai discutir com muita gente. Das crianças, quais são os seus projetos hoje que você diria assim, eu quero tratar das crianças num projeto, por exemplo, do esporte. O que você acha que você ainda pode contribuir para a formação das crianças? Levar esporte para as escolas. Eu sei que você tem vários projetos de conscientização, de política de entendimento. O que você quer levar para as escolas? Porque a gente sempre fala aqui, eu e o Pietro, que a educação é a base de tudo, deputada. E se a gente não puder levar a educação, a gente não pode levar mais nada. Porque tudo começa na educação. Então, o que você quer levar para as escolas e dizer assim, olha, isso aqui vai fazer a diferença? Então, mas é que eu falo, ela falou que educação é tudo. O que o governo não dá? Educação. Porque quanto mais burro você for, mais fácil ele te manipula. Perfeito. Então, assim, a minha preocupação hoje é tirar a linguagem neutra, que isso não existe, tirar a ideologia de gênero e a doutrinação. O professor está ali para ensinar, não para educar. Quem educa é pai e mãe. E cada um tem sua vertente, sua religião, tem tudo. E a gente tem que saber respeitar. Então, a minha questão do colégio é que o colégio volte a ser colégio. Você vai lá para você aprender. Que porra é essa? Você chega, a grade tá lá. O que rolou por aí? Eu falei, isso é matéria? Isso é matéria. Não, isso é matéria. Não, isso é matéria? Não, eu fiquei com uma retardada. Isso é matéria? E até eu entender que a matéria hoje, você tem o que você quer praticamente, que saíram várias matérias, eu falei, não, isso é matéria? Você não tá entendendo? Eu fiquei muito tempo pra entender. Até que eu vi o vídeo de uma menina falando, cara, eu quero ter matéria, eu quero estudar, eu não tô nem... Mas o que eles fazem? Vamos tirar, pô. Eles vão ficar dependendo de auxílio. Eu não quero ninguém estudando, ninguém se formando. E as pessoas não conseguem entender isso. Então, eu só quero que o colégio volte a ser colégio. Que o professor entre, não tenha que falar que um homem que quer virar uma mulher, não quero pronome neutro, eu não quero falando do Lula, do Bolsonaro, do delegado Ramalho. Não, zero política. A gente não tem isso. Quer falar de educação, raiz. A gente muito falava aqui dessa questão da pauta da educação, porque a gente acredita realmente, de fato, que a educação é a base. E assim, quanto mais educação, menos se investe em segurança, menos se investe em algumas coisas que são frutos justamente da educação. Perfeito. E assim, eu, desde o primeiro capítulo, toda vez que a gente fala sobre alguma pauta, acaba caindo na educação. Sempre. Então assim, a gente, a cada vez mais com as pessoas, independente de direita, esquerda, qualquer que seja a pauta, cai. Na minha infância, na minha formação aqui no Rio de Janeiro, eu tinha aula de educação física. E minha aula de educação física não era botar uma bolinha para a quadra para jogar ou bater um altinho igual hoje, não. A gente tinha prova teórica sobre vôlei, handball. Eu não sei se também teve, então lá... a gente entregando nossa idade aqui, ó. Vai, essa jovem caiu por terra agora, ó. Mas assim, esses princípios,
eles eram fundamentais Para a porque, assim, formação do ser humano, do cidadão, para né? quem pratica esporte, e eu amo esporte no geral, assim, eu sou praticante de diversos, toda hora eu tô em um diferente, mas porque, assim, ele te proporciona disciplina, ele te proporciona trabalho em coletivo, trabalho para ajudar um ao outro, você ajudando o teu amigo, você chega no objetivo que você quer, que é vencer. E assim, você entende que você às vezes não é mais ou não é menos, você é parte do integrante, coisa que hoje as pessoas são muito individualistas. Hoje você pode ver que as grandes profissões hoje, financeiramente falando, que mais recebe são as individuais, pô. É de uma pessoa que é um jogador de futebol e fala que é só ele, que o cara acha que é dono do time, é um influencer, é um. Cara, então assim, a gente não vê mais essa coletividade e esse fomento da educação de fato. E assim, existem propostas diversas nessa questão. O deputado Filipinho agora até colocou uma solicitando a questão da, de levar, né, as notas para alunos que não têm o primeiro grau, o segundo grau no clube, nos profissionais. E assim, a gente vê que falta isso. Dentro desse propósito da educação e do esporte, a gente vê que o CrossFit no evento que você fez, ele é algo que divulga, assim, que divulga de fato, e quando você fala que vai levar ele para alguns municípios diferentes, ou para lugares que eles não têm esse esporte, ou não é divulgado para divulgar, isso é muito importante. Te faço uma pergunta assim, ó. Hoje, como deputada, você consegue abraçar uma causa dessa de fato? E como é que está o seu escopo de pessoas para poder justamente me pagando peça de novo, né? Para te ajudar, assim, hoje é o seu gabinete, você falou que tem deputados que te ajudam, te abraçam a causa. Todos abraçam, eu não vejo alergia de fato, quando você faz um evento isolado, sim, mas muita gente te apoia nesse sentido de divulgar, para justamente com essa questão Então, de vamos educar. lá. A questão é, a política tem muito ego. Ponto. Se eu não vou ser hipócrita de falar que todo mundo é amigo, que não é, porque o nego ainda fica pensando em voto, em voto, em voto, e às vezes deixa de fazer o bem por causa de voto. Graças a Deus, eu acho que quanto mais eu me aproximo, mais coisas boas eu recebo. Flavinha tá ali, cara, eu falo com todo mundo. Se eu tiver que assinar pra estar junto, se eu tiver que chamar com autoria, se eu tiver que pedir, eu tô ali pra trabalhar. Então eu acabo recebendo coisas boas a respeito disso. A Alerj em si, ela me deu um corpo muito bom, porque são coisas que eu não entendo. TV Alerj e gráfica. Então eu estaria solta ali. O meu gabinete em si, ele me ajudou com suporte. Mas a gente teve amigos, muitos amigos envolvidos que estavam ali de 0800, porque não tinha dinheiro. A gente não conseguiu arrecadar o dinheiro todo, porque o CrossFit não é visto como esporte ainda. E fora o aluguel do Maracanãzinho, porque é uma concessão do Fluminense do Maracanã. Então não foi de graça. Então, Importante você falar isso. Você não ganhou nada ali. Você não ganhou. Sou parlamentar, gente. Assim, pelo amor de Deus. Antes Não, que. importante. Ó, a gente importante. estava discutindo isso quando a gente veio, porque quem não entregou o alimento fez R$40 de Pix. A gente estava hoje perguntando quanto que foi de Pix já para doar para qualquer ONG do Sul, já botar o comprovante lá para a galera ver que já foi feito. Justamente porque quem trabalhou de fato, as empresas todas ganharam, receberam. Mas as pessoas que ajudaram, 0800. ajudaram. Estão ali para abraçar. Voluntários. Isso. Estão ali por abraçar. Na sua hora, como é que a gente fala? Na sua hora de descanso. Vaga. Na sua hora vaga, estava me ajudando. Então, assim, a gente conseguiu mobilizar uns 20 candangos ali para ajudar a gente. E ajudaram. Só que, assim, eu não conversei com todos os parlamentares. Mandei convite para todos. Mas nem todos são do esporte ou do CrossFit, não conhece. Eu espero no próximo ter mais ali. Porque as pessoas têm que ver, por exemplo, pô, beleza, a Índia é Bolsonaro. Ver a Dani Monteiro ali, pô. Legal. Entendeu? Ver a Elika Takimoto. Que é do PT. Aí ver a Marta Rocha. PDT. Vários, né? Dionísio Lins. Dionísio Lins. Filipinho Raves, safado, que não foi. Entendeu? Então, assim, eu quero ter isso. Eu acho legal. Então, assim, quanto mais poder público, quando eu falo conhecimento, a gente colocar, daqui a pouco a gente está levantando a FARJ, que é a Federação Aquática de Natação, que é o meu mundo. Que, cara, tá abandonada praticamente. Lembra dos jogos escolares? Sim. Era uma loucura. Eu fazia parte. Pô, tá maluco, era lindo, era lindo. E não tem mais isso hoje. Deputada, entendeu? eu acho que, vislumbrando toda a sua fala aqui, no nosso podcast hoje, não tem como negar que uma das suas maiores bandeiras é o esporte. Sou professora. Sem dúvida, formação em educação física não é para qualquer um, né? Então, a gente vê o seu esforço, tá no brilho dos seus olhos, a dedicação em prol
desse nosso estado do Rio de Janeiro. E vale a pena até deixar registrado que ela não só organizou não, tá? Ela Participou participou também. também. Foi Ainda competir. ganhei. Ah A lá. marmelada, ainda ganhei, cara. E se não ganhasse, não ia ter Pior que eu não ficou, né? esperei ganhar, cara. A gente foi ganhar na última prova mesmo. Eu vi no Foi a domingo. última prova que a gente ganhou. Se a gente tirasse em segunda prova, a gente já perdia. Pô, Então, legal. assim, legal. foi, entramos É. com como? Aqui, ó, babando aqui. Sangue nos Ah, olhos, pô. é. E assim, o menino também compete comigo, é professor, Que legal. é atleta de crossfit, master, né? Então, pra ele tá sendo super difícil, porque é um esporte que não é conhecido, atleta depois de velho, Ah. é pai, é professor de educação física, é uma correria total. Eu falei, cara, você é incrível. O que eu puder te levantar, a gente conseguiu um patrocínio pra ele de uma marca de suplemento, um grip mandou um grip novo pra ele tava lá na competição, TV Alerj deu uma moral pra ele, porque agora ele tem que ter mídia, as pessoas têm que conhecer, e ninguém Maneiro. dá espaço pro crossfit, pô. Ainda E mais um isso- atleta master. Ele é o primeiro do Rio de Janeiro na Na categoria categoria dele. Master. Eu Pô, que queria, legal. então, e nesse gancho, deputado, eu queria te perguntar o seguinte: sendo você hoje a maior representante do CrossFit no âmbito do estado do Rio de Janeiro, não seria legal a gente levar para o governo do estado políticas públicas de desporto do CrossFit nas escolas? O que você acha sobre isso? Então, nos Estados Unidos, qualquer preparação Já do tem. esporte já tem. É, Então a gente tem que ver como é que a gente vai receber, porque a gente não consegue nem ter cadeira pro aluno sentar direito. Então, as Uhum. escolas particulares pode ser que abracem mais fácil. Eu não sei se foi Recife, eu não me lembro qual foi o estado que colocou o primeiro boxe de CrossFit céu aberto. Pô, que legal. Lindo. Aqui Que no Rio legal. não fica uma barra. Uma barra de CrossFit é 15 mil, que eu vou para É. 1.500. É. Não vai Não ficar. sobra, não Então é que eu sobra. falo, a gente tem que saber o que a gente vai fazer. Vai botar Tipo- num ambiente fechado para poder trancar, vai abrir, como é que vai ser. Então, é o que eu falo, nada é fácil. Aí já faz, fazer eu faço, mas aí quebra, rouba, não sei o quê, e depois a culpa ainda é minha porque acabou o movimento. O colégio hoje, a principal pauta é ter educação, ter o sim. ensino. Mas se o esporte pudesse de novo vir como era antigamente, cara, que tinha bolsa, era realmente televisionado, Bolsa as atleta, pessoas bolsa conheciam. treinar. Eu não sei quem foi que fez Campeonato juvenis, né? campeonato Pô, eu Estudantil. competi o juvenis. Jabs, eu competi tudo, Já, cara. é. Pô, lindo. Maneiro. Então, assim, Já há muito tempo que não existe, né? então não sei como é que tá. Pra É. tu ver como é que são as coisas, eu tava conversando com o Rafael Pisciani, que ele quer resgatar jogos é jovem escolares de também, novo. Tava é. lá até a Dani Hipólito pra É. tá ali somando. Então, assim, a nossa ideia é justamente isso. Por quê? Quando você tem esporte na sua vida, a sua educação é outra. Sim, sem dúvida. A sua vida é outra. O Sim. seu tratamento com seus pais é outro. A sua responsabilidade é outra. Eu fui morar fora do Rio. Eu fui pro Rio com 14, aí fui para São Paulo depois, aí voltei. Perdi um pouco da minha infância. Mas Mas você eu não me ganhou por arrependo, outro eu ganhei lado. outra coisa. E é uma demanda muito reprimida, e você vê assim, por exemplo, essas copinhas que tem de futebol, elas têm tantos inscritos que elas selecionam quem É. vai ou não vai. Assim, qualquer evento Evento. que tenha, campeonato que tenha, do esporte que for, tô dando exemplo de copinha, porque fizeram uma mídia tão grande numa copinha, algo que já era muito comum na Baixada Fluminense, na Zona Oeste, na Zona Norte. Mas que é o esporte. Então, futebol. Futebol. E aí, assim, Então, é isso que eu tô exatamente, tentando. falta o entendeu? foco, É, né? é Falta isso que eu tô virar um pouquinho a tentando- câmera pro lado de cá e falar assim, ó, tem mais. Exatamente. Não, tem vários, vários tem outros. vários. Por exemplo, a natação, a Siri Siri quer participar, querendo tá participar do participando aqui podcast. com a gente. Perdoa. Você tem uma bagagem, e eu também comecei na natação, você foi federada, eu também fui, mas obviamente em momentos diferentes, né? Claro, Entregou a idade de novo. entreguei. Então eu quero dizer o seguinte, deputada, vamos fazer uma rapidinha. O que a Índia diria para a Índia nadadora hoje? Não troca de clube, troquei no momento errado da minha vida. O que você ainda tem a realizar na sua vida como parlamentar? Muita coisa, acabei de chegar. Eu não consigo nem te falar uma. Acabei de chegar. Você faz parte de várias comissões, né? Sim. E o que te mais traz de orgulho como parlamentar hoje? Você Eu leva as acho que é vozes de não muitas eu pessoas, acho que é né? não ter vergonha de onde eu vou. Eu sempre estar de cabeça erguida e as pessoas estarem me elogiando, estarem batendo foto comigo, estarem agradecendo por essa voz. Então, assim, hoje com parlamentar, você não é para todo mundo andar de cabeça erguida. Sim. Nosso atual presidente não pode sair por aí. Entendeu? Então, você sair e você ser reconhecido, as pessoas te elogiarem, te darem mais demandas, denúncias, isso para mim, é a primeira vez que eu passo, é impagável. O que você diria também para a nossa população do estado do Rio de Janeiro hoje, para que pudesse contribuir para que ela tenha mais esperança no esporte? No esporte, É. não vou falar só no esporte não, mas na vida em si.
as pessoas têm que entender sobre política e entender que ela faz parte da nossa vida, principalmente as mulheres. Entrem, estudem, porque se Não a é gente impossível. soubesse votar desde sempre, eu tô falando de agora, desde sempre, a gente acompanhasse, a gente cobrasse, a gente não tava onde a gente tá. A culpa é nossa. A culpa Falta, é falta nossa. mulher, povo. falta mulher na participação. Também acho. Porque a mulher, ela tá onde ela quiser. Ela pode trabalhar fora, como ela pode ser dona de casa. Mas assim como fora de casa ou dentro de casa, a política vai impactar. Uhum. Porque ela é mãe, ela vai impactar na educação do filho. Ela é empresária, vai impactar na empresa. Então ela tem que participar para ela saber o que ela quer lutar, o quem ela vai votar e quem ela vai defender. Se tu me perguntar quem eu votei 2 eleições atrás, eu não lembro. Que eu não era ligada à política. E eu não sou hipócrita de falar, nossa, sempre fui ligada. Não, não fui. Só que culpa de quem? Nossa, que a gente fez assim, ó, ih, tá tudo legal, tô viajando, tá tranquilo, tá tudo bem. E aí foi vindo A a coisa- merda, foi fazendo aquela bola de neve. E agora estourou pra todo mundo. Você acha que a Covid ela trouxe uma maior conscientização da população sobre política? Sim. Foi aí que polarizou, mas foi ruim porque muitas fake news vieram envolvidas. Foi aí que eu acho que nasceu realmente as grandes fake news. Sim. Mas eu acho que foi bom, porque as pessoas começaram a ficar mais antenadas. Você acredita, deputada, que nesse futuro bem próximo do nosso, vou falar Rio de Janeiro, né, a gente consiga dar um voto de confiança para a nossa segurança pública? Eu vou falar do município primeiro, que eu acho que entrando um novo prefeito e fazendo uma base nova na Câmara dos Vereadores, muita coisa muda. Porque o município, quando não anda junto com o Estado, é difícil. É. E a gente está tendo isso. Eu não tenho nenhuma conversa, nenhum diálogo com a atual gestão, até porque eu sou oposição. Uhum. E todos os vereadores são de lá. Então, às vezes, para você fazer um pedido para tampar um buraco que uma idosa já caiu, só por ser a Índia pedindo, não vai. Então, assim, a minha esperança para o município, assim como os outros que vão entrar em eleição agora, é que os prefeitos e os vereadores sejam colocados realmente pelo povo, que faça pelo povo. Mais participação popular e mais conscientização do É, voto. Isso aí. A cidade do Rio dita muito o rumo, né, do Estado. As grandes e maiores comunidades, os aparelhos públicos, todos são muito centralizados, a gente já falou sobre isso. Deputada, infelizmente a gente tem que terminar, porque eu sei que você tem um compromisso agora também. Pietro, o que você tem a terminar aí para falar? Então, assim, eu Passou primeiro rápido, queria, primeiro eu queria agradecer pela sua presença aqui, dizer que é um privilégio estar te atendendo, a gente é um admirador, eu principalmente. A gente fala muito assim da influencer que tinha um conteúdo, que virou uma deputada, e a sua sinceridade, o sem filtro, como a gente fala, né, é algo assim muito característico da Índia Armelau. E assim, só os views, só as curtidas não representam nem metade do Do que você fez. do número de pessoas que te admiram É. e que querem que você continue brigando, sendo fervorosa. Eu vinha falando aqui nos bastidores, eu sou um admirador do seu trabalho pelo fato de você realmente ser uma conservadora, ser de direita, mas ser muito justa em alguns aspectos. E assim, só agradecer mesmo e assim, falar que a casa está de portas abertas. A gente, em um episódio só, a gente não consegue, de fato, falar sobre muitos assuntos ou prolongar. Aí a gente vai ficar aqui 1h30, 1h40, que não convém. E a ideia era justamente assim, dar um pouco do feedback para o pessoal que eles pedem, eles entram lá, Sim. sucesso, do que é poder público, do que é política pública. Como é a mulher no parlamento, que você é a Exatamente. primeira mulher que a gente está trazendo no nosso podcast. E mais do que Eu sou isso. mais legal, né, cara? Que a Gisele não escute, tá? Que ela é ciumenta, hein? Ah. Olha! Mas, ó, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma abertura com todos os assessores lá. E a Flavinha, por ser da luta, mulher, a gente conversou sobre um projeto de lei de defesa para a mulher. Pô, legal. Mesmo ela sendo de Dionísio Lins. Entende? Legal. Tipo assim, pô, que não é a bandeira de Dionísio. Como é que ele vai defender? Como é que ele vai falar? Eu não vou me meter no transporte. Vou falar, pô, Flavinha, leva lá pra ele, que eu não entendo essa porra aqui não. Entendeu? Então, assim, a gente se entende. Então, eu fico feliz com isso, de ter Legal. abertura. O Filipinho já fez um projeto que eu falei, cara, tu mandou muito. Deixa eu participar. Entendeu? Então, assim, eu não tenho nenhum. E quando eu falo Vaidade, no meu zero vídeo. E quando vaidade. eu falo no meu vídeo, eu falo, gente, o projeto é de Filipinho. Eu entrei como coautora porque eu gostei. Ou eu falo, gente, olha só, o projeto é meu, mas eu abri para todo mundo, porque quanto mais parlamentares, melhor, mais forte. Então, assim, Mais engajamento até na esse divulgação da disso. defesa pessoal, quando veio, os outros assessores, quando vêm conversar, que é da minha pauta, fica mais fácil para representar, eu fico muito feliz. Pô, Entendeu? legal.
Os deputados e os assessores agregam muito, né? Através, Sim. assim, de ideias. Antes a gente até de botar em pauta, a gente conversa muito. E Os aí, assessores que fazem, desculpa, os parlamentares, mas quem faz aquilo ali andar são os assessores, chefes de gabinete, porque senão não vai não, filho. funciona. Não a cabeça funciona, de não vocês funciona, para. não funciona. E assim, deputada, trazendo você como uma primeira mulher representante, a gente gostaria, primeiro, claro, dizer que lugar de mulher é onde ela quiser. É um orgulho muito grande a gente, como mulher, ter uma representante, não puxando sardinha para o seu lado, não precisamos disso, mas é um orgulho muito grande saber que você não tinha pretensão política nenhuma. Você foi para a televisão, você foi para a internet para brigar pelo seu direito. E olha que legal, você pautou aquilo dali com sinceridade, com clareza, né, Foi Pedro? reconhecida. Foi reconhecida porque você já era conhecida. A gente nunca tinha ouvido falar de Índia Armelau. Ficou sabendo na hora do... Não, até um dia que alguém virou e falou assim, olha, tem uma Ela é crossfiteira candidata. aí que ela é candidata, É. crossfiteira. Mas que isso? Quem é? Aí a gente começa a estudar os candidatos. E aí a gente vê, deputado, o crescimento das suas ideias, das suas pautas, dos seus pleitos, que não são fakes, são reais, independente da sua bandeira ideológica. Não Então, assim, entrou na onda Bolsonaro em vão. Não. Porque muitos entraram só Só pelo pra fato de pegar tirar o uma que eu foto. Eu que É, diga. Mas vou falar, vou não pegar esse foi. gancho da Flavinha, que a mulher, ela tem que estar onde ela quiser. Ela só não tem que disputar uma com a outra. E ela tem que entender que o homem, ele não é um adversário. Ele é um amigo. É um cara que, se você encontrar, vai somar. Então, o que me preocupa hoje é que a mulher vê o homem como adversário. Ela não quer crescer na vida profissional, ela quer derrubar o cara. Uhum. E quando eu entrei para ser política, as principais críticas eram de mulher. E é gostosa, mas não tem cérebro. E era só mulher me dando porrada. Eu falei, cara, Interessante você falar isso, eu né? falei isso na CPI das mulheres. Olha Os isso. principais ataques eram de mulheres, não eram de homens, não. Então, assim, não, tu não tem. Então, assim, a mulher ela tem que entender que Ela não se acredita ela nela não mesma. juntar força, ela sempre vai estar abaixo do homem. Porque vocês sabem. Se eu ligar pro meu marido agora, ele não atende, eu ligo aqui pros meninos, vai, não, tá aqui comigo sim. Porra nenhuma. Mas vocês são unidos de uma maneira que a gente não é. Essa que é a verdade. Então, assim, mulheres, entendam, os homens não estão para competir com a gente. Eles estão fazendo deles ali na vibe boa, então vamos fazer o nosso, vamos nos unir, vamos nos ajudar. Parem de criticar se a mulher quer ficar de biquíni, se ela quer ir trabalhar de sexo. É a vida dela, pô. Vai fazer o teu, elogia. Às vezes ela tá passando por um momento não muito bom, pergunta, pô, e aí, o que foi? Como é Não que fica você tá? criticando. Exatamente. Então, assim, eu no parlamento, eu sou atacada só por mulher, cara. As minhas ameaças são de mulheres. Olha que legal. a Não, gente que legal, saber. entendi. As minhas ameaças que eu Que a fui gente não representar, queria fazer, são de mulheres, pô. A gente nunca ia imaginar isso, São de deputada. mulheres. Então, assim, a mulher é onde ela quer estar. Ela só tem que entender que a outra mulher é amiga, ela não é adversária, porque, por exemplo, você deu um homem sendo deputado. Você fala, maneiro, vai estar lá. A mulher, ela fala assim, maneiro. O que ela Mas ela fez não para vai estar ter lá? mais poder que eu, não. É. Mas será que ela deu pra alguém? É assim, o primeiro pensamento, desculpa, é o primeiro pensamento. Quando eu ganhei minha academia, Quem é o padrinho? todo mundo Quem falou, é que não, botou aquele meu jabuti marido, ali? meu marido me deu academia, meu pai me deu academia. Eu falei, oh, meu Deus, se me dá meu pai, Espírito Santo, coitado, mas eu vou te ajudar a limpar só. Então as pessoas nem sabem, mas até a própria mulher não A acredita na valorização. própria mulher que ela é capaz de ter. Então hoje a gente tem cota, 30%. Eu quero ter um dia e falar assim, não precisamos mais de cota, tá meio a meio. Só que hoje ainda temos mulheres que entram como laranja. Uhum. Desvalorizando a própria mulher. Vai lá, entra, pega o fundo Escada. eleitoral, sai e acabou. Vai Não tem um embora. voto, não tem 2, 3. E aí? Interessante. Então eu quero que a mulher entenda que o valor dela ainda falta muito pra gente chegar, que a gente tem muito valor. Ela tem que Isso, ser valor. mais participativa na política. Isso, é verdade. perfeito. Deputada Índia, muito obrigada. Ficamos felizes imensamente. Gostaríamos de continuar esse papo mais, mas eu sei que você tem uma agenda. Pessoal, assim, sem palavras para agradecer a participação de todos aqui. Deputada Índia Armelau, como eu disse, é uma jovem deputada, mas que tem uma bandeira muito grande, uma força muito grande. Ela é combativa e principalmente, né, Pietro? Ela está onde ela quer estar. É isso aí. Parabéns, deputada. Muito obrigada. Aguardamos vocês. Valeu, galera. Fala pública.